E aí, galera, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Para a galera chegar para a gente dar início. Bom dia! Bom dia, tudo bom? Tudo? E com você? Ótimo. Nossa, mas é só o professor que responde. Eu falo bom dia para todo mundo e... Bom dia, Rafa. Aê! Bom dia, Bárbara! Você tá feliz de manhã? Pois é, por isso que eu não tô dando bom dia. Isso é tóxico. Eu acordo... Não é que eu acordo feliz. Sei lá, eu acordo mais cedo pra eu não ficar com sono, assim, durante a aula e tal. Você piorou, moça. É, Você tem que acordar pode-se dizer que sim. O professor ainda tá aí? Tô aqui sim. Tô aqui sim, tô de boa, só tô separando algumas coisinhas pra gente. Pra gente fazer nossa última aula de revisão e tal, falar um pouquinho sobre ondas, depois fazer algumas coisas sobre uns gráficos de movimento. E nós vamos encerrar, né? Porque na quarta-feira a gente já vai começar o outro capítulo. E aí, vocês já devem ter condições aí de fazer a nossa atividade, nossa verificação de habilidades. Só estou abrindo aqui um aplicativo para a gente escrever, como se fosse uma revisão num quadro, algo desse tipo. Beleza, galera, vamos lá então, vamos começar o nosso bate-papo. Deixa eu colocar isso aqui, escondidinho aqui. Então vamos lá, galera. Eu desliguei aqui, mas tá beleza. Tá beleza. Galera, a nossa VHA, vamos analisar aqui, deixa eu... A nossa VHA, ela vão ter, né, 3 conteúdos. Na realidade, pode falar que tem só 2, né, que só tem 2 conteúdos. Um dos conteúdos é ondas e o outro conteúdo vai ser movimento uniforme. Então, quando a gente pensa lá em VHA, professor, é dia 24, se eu não me engano, dia 24. Então, a semana que vem, né? A semana que vem. Ah, professor, o que vai cair na atividade física? É muito simples.
né? Então tem que saber sobre as características das ondas e saber sobre movimento uniforme. Quando eu penso em ondas, eu tenho que pensar principalmente que as ondas são mecanismos de transferência de energia. Então as minhas ondas, elas só transferem energia de um ponto para o outro. Então ondas não transportam matéria. Ondas só transportam energia. Esse é o nosso definição de ondas. E quando eu penso em ondas também, eu tenho que pensar em algumas características dessas ondas. E quais são as características? Então, já que eu tenho que falar de ondas e movimento uniforme, hoje eu não vou resolver exercícios, já terminamos, né? Hoje eu vou falar. Então, fazer uma aula de resumo para a gente encerrar e dar um ponto final nesse tópico. Galera, então quando eu penso em ondas, eu tenho que pensar o seguinte. Então, vamos lá, nosso VHA. Então, nós vamos falar agora então, só de ondas. Então, vou apagar aqui o M1, né? E vou falar de ondas. Então, galera, quando eu penso em ondas, professor, eu estou pensando lá em ondulatória. Então, eu tenho que pensar em ondulatória da seguinte maneira. Então, eu começo com esse desenho. Esse desenho, nos meus slides, eu já fiz para vocês. E aí, galera, nós temos uma linha imaginária aqui, ó. E aí, nós definimos esses pontos de máxima como chamando de crista. E esse ponto aqui, ó, embaixo do eixo imaginário, de vale. Perfeito? Nós chamamos que a distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos, nós chamamos isso de comprimento de onda. A gente utiliza esse símbolozinho aqui, ó, para representar. Então, professor, o que significa esse lambda aqui, ó? Isso aqui é um lambda. Significa isso? Comprimento de onda. Perfeito? Então, se eu fosse representar uma onda, claro que ondas eletromagnéticas não são assim, né? Mas se fosse representar uma onda, para poder, didaticamente falando, né? Isso seria uma onda. Temos também a distância do eixo até o ponto máximo. Né? Essa distância aqui, que vai ser chamado de amplitude, ou essa aqui, que é a mesma coisa. Então, esse A para a gente é chamado de amplitude de onda. O que nós aprendemos também, né? Nós aprendemos que o número de oscilações que essas ondas fazem, né? Então, quantas ondas que eu estou produzindo na unidade de tempo? Então, pensar assim, ó. Então, ó, uma onda, duas, continuando, três. Se eu fosse fazer assim, ó. Então, vocês estão percebendo que para o mesmo intervalo de tempo, a minha onda aí embaixo, ela teve um número de oscilações maior. Vocês estão percebendo? Então, eu estou percebendo que essa onda aqui, ó, essa daqui, ó, para esse mesmo intervalo de tempo, é uma onda que tem uma frequência maior. Então, ela tem uma frequência, ou seja, o número de ondas que foi feito é maior do que a primeira. Então, vou chamar isso aqui de F2 e vou chamar isso aqui de F1. Frequência. Então, quer dizer que a frequência da minha onda 2 é maior do que a frequência da onda 1. Mas quando vocês olham para a onda, vocês estão percebendo que se eu fosse medir o comprimento de onda, né? Vou chamar isso aqui de lambda 1 e vou chamar isso aqui, ó, de lambda 2. O que vocês estão percebendo? Que lambda 1, né? É maior do que lambda 2. Então, vocês estão percebendo que frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Por que isso é importante? Porque quando eu vou lá para as ondas eletromagnéticas, eu já sei que se aumentar uma frequência, diminui o comprimento de onda.
Tá claro isso? Nós aprendemos também que frequência é igual ao meu número de oscilações por tempo. Enquanto o período é quanto tempo que eu gasto para fazer uma oscilação. Ô, Jonaci, tipo, vai ser sempre inversamente proporcional? Comprimento de onda e frequência, sim. Entendi. Sempre inversamente proporcionais. Então, olha só, frequência e período também são inversamente proporcionais. Porque se a frequência é o número de oscilações por tempo e o período é o tempo gasto para que execute uma oscilação, então posso dizer então que frequência vai ser igual ao inverso do meu período ou período é o inverso da minha frequência. Tanto faz. Tá claro isso? Então, isso é a ideia inicial. Então, onda tem comprimento de onda, onda tem a amplitude, onda tem crista, onda tem vale. Frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Frequência é o número de oscilações por tempo. Já período é o tempo gasto para executar, para formar uma oscilação. Frequência e período são inversamente proporcionais também. Frequência é igual a 1 sobre o período, ou período é igual a 1 sobre frequência. Perfeito até agora? Tranquilo? Então, agora, nós vamos classificar essas ondas. Nós vamos classificar. Então, vou pegar a borrachinha aqui e vou apagar. Então, nós aprendemos assim, duas características importantíssimas para vocês no nono ano. Uma classificação é de acordo ao meio de propagação. Então, a nossa primeira característica que eu quero que vocês saibam é isso. Olha, as minhas ondas, elas serão classificadas de acordo com o meio de propagação. Então, vamos lá. A primeira classificação importante para a gente é quanto ao meio de propagação. Como assim, Júnior, esse meio de propagação? As ondas, elas podem ser ondas eletromagnéticas ou elas podem ser mecânicas. Professor, qual é a diferença entre ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas? Ondas eletromagnéticas conseguem se propagar no vácuo. Então, quer dizer que ondas eletromagnéticas, então aqui eu posso citar vários exemplos, como a luz, internet, ondas de rádio, TV, celular, conseguem se propagar no vácuo, enquanto ondas mecânicas somente se propagam em meio material. Exemplo de onda mecânica é o som. O som é uma onda mecânica. Claro, gente, que ao falar aqui, eu estou emitindo uma onda mecânica. Só que o meu equipamento, né, de computador, meu equipamento está convertendo essa minha onda mecânica em pulsos eletromagnéticos. Por isso que a velocidade de propagação do som, em comparação às ondas eletromagnéticas, é muito baixa. Senão, o que iria acontecer? Teria um delay muito grande. Então, o que acontece? Meu equipamento converte as minhas ondas mecânicas, que é o som, em uma onda, em um pulso eletromagnético, e ele viaja a velocidade da luz até vocês. Viaja com a mesma velocidade que a internet está viajando. Então, tá, de acordo com o meio de propagação, as ondas podem ser eletromagnéticas ou mecânicas. Ondas eletromagnéticas conseguem se propagar num vácuo,
Tá legal? Enquanto ondas mecânicas só se propagam em meio material. Exemplo de ondas eletromagnéticas, vou dar um exemplo, a luz. Exemplo de onda mecânica, eu tenho o som. Então, por exemplo, eu nasci. Se uma pessoa, suponhamos que conseguíssemos ficar no vácuo, né? A gente foi fazer um passeio para a Lua e estamos no vácuo. E suponhamos que conseguimos ficar lá no vácuo. Daria para me ouvir? Não daria para me ouvir. Porque o som não se propaga na ausência de meio material. Lá no vácuo não tem matéria, logo o som não se propaga. Tá claro isso para vocês? Logo o som não se propaga. Ah, professor, e a luz? A luz se propaga. Tá? Então, de acordo com o meio de propagação. Agora, uma segunda classificação que nós temos é a classificação de acordo com a direção de propagação, direção do pulso, sentido de propagação. Vamos colocar assim, ó, direção / sentido, ou simplesmente só direção, como vocês queiram. Então, ó, direção de propagação, como assim? Eu também tenho duas classificações. A primeira classificação, as ondas são longitudinais. Como assim, professor? Longitudinais. Longitudinais. Vou dar um exemplo. Então, suponhamos que eu tivesse uma mola aqui, ó. E eu estivesse fazendo o movimento dessa mola para frente e para trás. Então, né, vamos pensar assim, ó. Que tem a mão de uma pessoa e ela está puxando essa mola para frente e para trás. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho uma onda longitudinal. Exemplo de uma onda longitudinal, o som. Então, o exemplo de uma onda longitudinal é o som. Então, quer dizer que se eu fosse classificar o som é uma onda longitudinal e uma onda mecânica. Eu não quero que vocês classifiquem que toda onda mecânica é longitudinal. Não é isso. O som é um exemplo de uma onda longitudinal e mecânica. As ondas mecânicas, elas podem ser também transversais. Tá, gente? Então, segunda classificação que nós temos aqui são as transversais. Professor, como assim transversal? Eu vou dar o exemplo de uma corda. Então, suponhamos que tem uma pessoa aqui, ó. Professor, Segurando. Oi. Pode falar. mas você não tinha falado que isso era direção de vibração? Direção de vibração e de propagação não seria a mesma. Se ela está vibrando e está se propagando, porque vamos pensar, como que esse pulso estaria vibrando? Ele não estaria vibrando assim, ó, indo, no caso, para a esquerda? Como que estaria vibrando essa corda? Não é para cima e para baixo? Então, ó, direção de propagação e sentido de vibração. Mesma coisa. Então, olha só, preste atenção. Como que esse cara está fazendo com a mão? Não é para frente e para trás? E como que ela está vibrando? Não é assim? Então, você concorda que o sentido de vibração e o de pulsação não é o mesmo? Então, eu tenho uma onda longitudinal. Agora aqui, essa pessoa que segura a corda, ela faz para cima e para baixo, para cima e para baixo. E como que ela está vibrando? Como que ela está se propagando? Não é assim, ó? Ó,
Não é para lá? Então, vocês estão vendo que formaria um ângulo de 90 graus entre a vibração e a propagação? Agora, aqui não, ó. O sentido de propagação e o que eu estou causando a vibração são os mesmos. Então, aqui é longitudinal. Agora, eu estou vibrando em uma direção, a corda, na 2, e ela está se propagando em outra direção. Eu vibro na vertical e ela se propaga na horizontal. Agora aqui, na 1, ó, eu vibro na horizontal e ela está se propagando na horizontal. Tá claro isso para vocês? Ei, fala comigo. Exemplo de uma onda transversal, toda onda eletromagnética são ondas transversais. Toda onda eletromagnética são ondas transversais. Sim? Galera, quando eu falo de ondas eletromagnéticas, eu não posso me esquecer daquela frasezinha que nós já cansamos de falar, inclusive resolvemos exercício com vocês, que é o Rami-Lux G. E eu disse para vocês que nessa, ó, para a direita, a minha frequência aumenta. E para a esquerda, o meu comprimento de onda aumenta. Como assim, professor? Então quer dizer que as ondas de rádio são ondas de menor frequência, mas de maior comprimento de onda. Que a radiação gama são as ondas de maior frequência, mas de menor comprimento de onda. Ondas de rádio, M, micro-ondas, I, de infravermelho, L, de luz, U, de ultravioleta, X, de raio-x e G, de radiação gama. As ondas de micro-ondas são as ondas de internet, por exemplo, a internet, algumas ondas de rádio, de telefonia. O infravermelho são as ondas de calor. Então, por exemplo, essas lâmpadas que acendem automático, esses sensores de presença, alarmes, são todas à base de presença de calor, ondas do infravermelho, né? Então, infravermelho, ondas de calor, tá? E a luz, né? Pegando só o ganchinho aqui da luz, o que é luz? Luz são ondas eletromagnéticas capazes de sensibilizar a visão. Então, essa luz também ela tem uma divisão, né? Com a mesma sequência. Nós temos que lembrar, ó, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O VAV, aonde, ó, para direita eu tenho maior frequência e para a esquerda eu tenho maior comprimento de onda. Então, professor, então quer dizer que o vermelho... VAV. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, a luz que está aqui em torno de 380 até 680 nanômetros, que seria o comprimento que a gente consegue enxergar de ondas eletromagnéticas. Nada abaixo do vermelho. Então, o nome, ó, infra. O que é uma coisa infra? Quer dizer que é abaixo. Então, infravermelho quer dizer que está abaixo do vermelho. O que é ultra? Uma coisa acima, ó, ultravioleta. Então, começa no vermelho e termina no violeta. Quem está abaixo do vermelho é o infravermelho. Então, aqui, ó, é como se isso aqui tudo, ó, tudo isso aqui estivesse aqui, ó, dentro da luz. Então, abaixo do vermelho, infravermelho. Acima do violeta, o ultravioleta. Tá? Eu tenho que saber isso aí.
né? Eu preciso saber isso aí. Tá? Eu preciso saber isso aí. Eu preciso saber que a ordem das ondas eletromagnéticas. E quais são as características comuns dessas ondas eletromagnéticas? Todas viajam com a mesma velocidade no vácuo. Então, quer dizer que todas essas ondas eletromagnéticas, quando elas estão no vácuo, elas vão ter a velocidade, que nós vamos dar para um Czinho, de 300 milhões de metros por segundo. Então, todas no vácuo têm a mesma velocidade de propagação. Perfeito? Tranquilo aí para vocês? Então, é isso que eu preciso saber de ondas. É isso que eu preciso saber de ondulatória. Tá? É isso que eu preciso saber. Aí, agora, o conselho. Vá lá, né? Vão no YouTube, assiste uma aula que eu dei do capítulo, se não me engano, acho que foi capítulo 4 e capítulo 5, né? Sobre esses assuntos. Né? Vão lá, assiste uma aula, 40 minutos, assiste novamente. Pega aquela lista de exercícios que eu fiz sobre os capítulos de ondas, né? Revisa. Tem um vídeo também de resolução que eu resolvi com vocês juntos. Gente, não dá para acertar, tem 10 questões, não dá para fazer menos, não dá para fazer menos que 9. Eu vou aceitar errar uma. Se errar mais de 4, eu vou na casa desse aluno, tá? Eu vou romper o isolamento e vou à caça desse Você indivíduo. não sabe onde é minha casa, professor. Eu sei, tem endereço no Onde Cristo que é? Rei. Tem o endereço, eu vou descobrir, eu vou investigar. Quando você fez matrícula, você tem lá o endereço lá. E eu vou à caça, tá? Do lado da minha. Isso aí. Já bom que já. Que já palavras já consegue mais 2 em 1. reconfortantes. Você consegue 2 em 1. Eu moro no 2 em mesmo 1. prédio que certa pessoa aí, anônima. E isso aí. Ó, já pego 2 em 1, tá? Já pego 2 em 1. Porque, gente, não dá para acertar menos de 6. Na verdade, eu não quero menos de 9. Eu não quero menos de 9. Tá? Não quero. Vou ficar muito bravo se alguém te acertar 8. Tá? 8 já tô bravo. São quantas questões? 10 mesmo? São 10. Ah, tá. São 10. Se acertar 8, já tô bravo. Se acertar 6, então, meu Deus do céu. Se acertar 5, nós vamos ver o que nós vamos fazer. Ligar pro pai, pra mãe, pra todo mundo. Que alguma coisa está errada aí. Tô dando miguezão. Gente, tem aluno que não fez atividade ainda lá do Eureka, hein? Eu Tá? já fiz, já. Já tá feito. Oi. Deixa eu... Galera, vamos agora falar de de movimento, movimento uniforme. Galera, quando eu falo de movimento uniforme, o que eu quero que vocês entendam? Galera, eu vou fazer uma reta aqui, ó. O que eu quero que vocês entendam? Você está falando de movimento uniforme? O que isso quer dizer? Vou fazer aqui espaços aqui. Então, pensar que eu tenho um indivíduo aqui, ó. Vamos desenhar uma pessoazinha aqui. Essa pessoa está aqui. Aí, daqui a pouco, eu enxergo essa pessoa aqui. Daqui a pouco, eu enxergo essa pessoa aqui. Galera, e vamos supor que aqui eu fiquei observando, sei lá, 2 segundos.
Depois de mais 2 segundos, essa pessoa está aqui. Suponhamos que aqui seja 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 em metros. O que nós estamos observando no movimento uniforme? Nós estamos observando que no movimento uniforme, galera, essa pessoa está percorrendo de 0 a 20, tem 20 metros, depois de 20 a 40, mais 20 metros. Então, quer dizer que, para o mesmo intervalo de tempo, ela percorre distâncias iguais. Então, a definição de movimento uniforme é isso. O móvel percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Então, quer dizer que esse móvel aqui, ele apresenta velocidade constante. E que a velocidade ela é calculada pela diferença de espaço, variação de espaço, dividido pela variação do tempo. Então, se eu tivesse que calcular a velocidade para esse cara que está correndo aí, suponhamos que ele é um super corredor, a velocidade dele seria, ele está percorrendo 20 metros em 2 segundos. Então, quer dizer que a sua velocidade seria de 10 metros por segundo. E se eu quisesse transformar essa velocidade em quilômetros por hora, eu teria que multiplicar por 3,6. Aí eu encontraria 36 quilômetros por hora. Então, quer dizer que para eu sair de metros por segundo para quilômetros por hora, basta eu multiplicar por 3,6. Se eu quero fazer o contrário, eu vou dividir por 3,6. Então, eu tenho que ter essa habilidade matemática, professor. Então, metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, o que a gente faz? A gente divide por 3,6. Nós aprendemos que para o movimento uniforme, nós temos a nossa função horária. E a função horária obedece à fórmula posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo, que é a fórmula do sorvete, aonde a posição inicial é da onde esse móvel partiu, aonde iniciou a minha observação, a sua velocidade ela é calculada aqui, e T é o instante que eu quero saber onde uma determinada posição. Ou seja, se eu quisesse para essa pessoa aqui descobrir em que instante ele vai se encontrar na posição 120 metros, o que eu tinha que fazer? Eu quero saber. Então, suponhamos que aqui foi T0, ó. Então, suponhamos que aqui, nesse aqui foi T igual a 0. Aí eu pergunto assim, professor, em que instante que ele está na posição 120 metros? Então eu quero saber uma posição, 120 metros, ele saiu da origem, então é 0. A sua velocidade vale 10, em que instante que ele vai passar por essa posição? Então quer dizer que 120 é igual a 10t. Então quer dizer que t vai ser 120 sobre 10. Então quer dizer que ele vai passar pela posição 120 no instante 12 segundos. Então essa função horária ela me permite calcular a posição desse cara ou me permite calcular em que instante que ele vai se encontrar em uma determinada posição. Então eu tenho que saber transitar entre o enunciado de um texto e extrair informações para eu construir a minha função horária das posições. Eu preciso ter essa habilidade. Sim. Professor, eu sei que você já falou uma vez, você pode repetir em quais situações eu posso usar a função horária? Então, você vai usar a função horária toda vez que o exercício te perguntar, a situação e problema for, perguntar em que instante ele se encontra a uma determinada posição, ou em que posição que ele se vai encontrar em um determinado instante,
Ou ainda, se você tiver dois móveis, dois objetos se movimentando, você vai utilizar essa função horária para descobrir o instante em que eles se encontram ou a posição em que eles vão se encontrar. Então, para um único móvel, você usa para descobrir ou a posição ou o instante em uma determinada localidade. Se tiver dois móveis, você vai utilizar para quê? Para descobrir a posição que ele se encontra ou o instante em que eles se encontram. Sim? Okay. Muito obrigada. Galera, agora a gente vai para quê? A gente vai para o gráfico de MU. Estamos encerrando. Travou? Não travou, não. Foi eu que estava olhando uma mensagem aqui rapidinho. Eu vou apagar aqui. Galera, então vamos apagar tudo. Opa, apaguei tudo. E agora nós vamos para gráficos. Ó, vou colocar aqui, ó, gráficos do MU. Perfeito? Gente, vocês já estudaram funções no nono ano? Estão estudando funções? Sim, Eu provavelmente sim. Não me lembro. eu não lembro se foi na escola. Então, o que a palavra função quer dizer? Que você vai ter duas variáveis. Então, nessa equação aqui, quem é que pode mudar? A posição inicial não vai mudar para o móvel. A velocidade também não vai mudar, porque é movimento uniforme. Então, quem são as variáveis aqui? Posição, final e tempo. Essas são as minhas variáveis. Então, se eu mudar o tempo, consequentemente, eu mudo a posição. Se eu mudar a posição final, consequentemente, eu vou mudar meu tempo. Então, quer dizer que essas duas coisas que eu coloquei certinha, elas mudam dependentemente da outra. Então, quer dizer que se eu mudar o instante aqui, se T for 2, a posição é outra. Se T for 3, a posição é outra. Então, quer dizer que dependendo aí de que valor numérico que eu uso, ou para a posição ou para o tempo, eu tenho alteração nessas grandezas. Então, quer dizer que eu tenho aqui a minha posição final em função do tempo. Daí o nome função. Então, eu tenho duas grandezas que elas correlacionam em detrimento de uma equação matemática. Então, chama essa equação matemática de função. Galera, então quer dizer que se a gente for construir os nossos gráficos, vamos construir um gráfico aqui então. Se eu for construir um gráfico de posição em função do tempo, eu teria algo mais ou menos assim. Então aqui, ó, posição e aqui, ó, tempo. O que a gente tem que saber nesse gráfico? Esse gráfico ele pode ser o quê? Esse gráfico ele pode ser crescente. Não pode ser crescente? Ele pode ser crescente. Esse gráfico ele pode ser decrescente? Pode. Ele pode ser um gráfico decrescente. Professor, mas eu já vi nos exercícios que tem gráficos assim, ó. Então vamos lá. O azul que eu fiz aí, que tipo de movimento eu tenho? Fala para mim. Vê se vocês estão entendendo. Retrógrado. O azul, então, é um gráfico de um movimento o quê? Retrógrado. Isso. A minha velocidade é negativa. Então, quer dizer que é um movimento retrógrado. Então, quer dizer que com o passar do tempo, as minhas posições estão o quê? Diminuindo. E meu gráfico vermelho é o quê? Esse gráfico vermelho aqui. O movimento é o quê? Progressivo. Progressivo. E esse amarelo aqui, o que eu tenho aqui? Uniforme? Ah, não, é progressivo. Progressivo? O
que eu Ele tá tenho no indo um meu... pouquinho pra cima, não Não, tá reto. A velocidade é igual a zero, né? Pô, não tá reto, repouso. não. Ele tá um pouquinho para cima. Tá doido. Repouso, professor. Repouso. Eu quis fazer repouso. Vocês estão enxergando ele um pouquinho para cima aí? Eu tô. Ixi. Tá, eu vou apagar ele e fazer de novo, então. Queria que ele ficasse, quero que ele fique reto. Então vamos fazer de novo, ó. Gente, é porque, ó, eu coloquei... É aqui mesmo, para com isso. Não, o meu tá torto. É, então, Mas deixa assim, eu já entendi. já entendeu, né? Tô complementando as outras retas. Desculpa pela falta de habilidade. Tá aí. Então, nós temos que ter capacidade de olhar para um gráfico e saber, olha, ele aqui está em movimento progressivo, aqui está em movimento retrógrado, aqui está em repouso. Eu tenho que saber isso. Tá? A mesma coisa que eu tenho que saber também é isso aqui, galera. Ó. Por exemplo, esse gráfico azul, ele saiu daqui. Para esse gráfico vermelho, ele saiu daqui. Tá claro? Então, isso aqui, ó, aonde o eixo toca... Aonde esse meu gráfico toca o eixo das posições é a minha posição inicial. Tá claro isso para vocês? Sim? Outra coisa que eu preciso saber também, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu fazer um outro gráfico para vocês, para a gente olhar para o gráfico e a gente descobrir algumas coisas. Coisa rápida, tá? Vou fazer o mais rápido que eu posso para tá acabando a aula também. Ó. Olha meu gráfico. Perfeito. Agora, ó. Então, suponhamos, galera, que eu quisesse calcular, ó, o que isso aqui traz para a gente? O que esse gráfico aqui traz para a gente? A área desse gráfico. Professor, eu quero calcular aqui, ó, o que é que eu tenho? Ó, posição em função do tempo. O que isso quer dizer? Então, não se esqueçam de olhar as legendas, tá? Não se esqueçam de olhar as legendas. Então, aqui, ó, nesse lado aqui, eu consigo calcular a variação de espaço. E nesse lado aqui, eu consigo calcular a variação de tempo. Então, se eu quero calcular a velocidade, olhando esse gráfico, eu tenho que dividir a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Tá claro isso para vocês, galera? E, então, isso é a nossa revisão, cara. Isso é a nossa revisão. Então, isso aqui, eu não quero ver ninguém acertar menos de 9 questões. Ô, professor, e a velocidade em função do tempo? Tem também. A gente pode ter outra coisa aqui também, ó. Existe esse gráfico também. Só que eu tenho que mudar a legenda, ó. Não vai ser mais S, vai ser assim, ó. Vamos mudar a legenda. Então, aqui vai ser velocidade e aqui vai ser tempo. Aí, o que eu tenho? Essa área aqui vai me dar o quê? Vai me dar a distância que ele percorreu. Então, se eu tivesse uma situação dessa de velocidade em função do tempo, isso aqui, ó, a área dessa minha figura me dá a distância que ele percorre. Nós fizemos, inclusive, um exercício assim, né? Nossa última aula foi um exercício assim. Perfeito? Se estiver reta essa linha, significa que está em repouso? Não, se estiver reto, quer dizer que a velocidade dele é constante. Entendi. Aí seria a velocidade dividida pelo tempo? O quê? Não. Variação do espaço. Não, eu vou calcular a área. Que figura é essa? Não é um triângulo? A área da base vezes a altura dividido por 2. Sim? Uhum. Galera, por hoje é só, tá? Tenham um bom dia, boas aulas. Hoje vocês têm 4 aulas, né? Hoje, né? Parece. Sim. Então, bom dia para vocês, tudo de bom.
né? Igual, você também. Obrigado, tranquilidade e tudo vai dar certo. Um abraço, fui.